Olá, bem-vindo ao videocast do TCE de São Paulo. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Hoje eu recebo aqui o Dr. Paulo Massaro, diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização do TCE de São Paulo. Tudo bom, Dr. Paulo? Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Que bom tê-lo aqui. Doutor Paulo, eu queria começar a nossa conversa falando sobre o tema espécies processuais. Ou seja, quais os tipos de processo que passam pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? O Tribunal de Contas tem cerca de 20 tipos de espécies processuais. Se fôssemos categorizar, nós teremos dois grandes gêneros. Um primeiro gênero de contas, que abrange 3.300 prestações de contas de órgãos municipais e estaduais, e cerca de 17 mil tipos de processos que envolvem desde os atos de admissões, aposentadorias, repasses públicos ao primeiro setor, repasse público a entidades civis do terceiro setor, contratos administrativos, prestações de contas, acompanhamento da execução contratual. Enfim, são esses processos, como por exemplo, num processo de admissão de pessoal, é onde todos os cargos públicos que são admitidos por meio de concursos públicos, somente cargos efetivos que passam por concursos públicos, Sim. são analisados do tribunal. Cargos em comissão, análise de admissão de um secretário de Estado, um secretário de administração municipal, esse não faz parte da competência que está conferida na Constituição, mas aqueles que passam por um edital de concurso público, eles são analisados, enfim. Servidores públicos, membros da magistratura, membros do Ministério Público passam pela análise do Tribunal de Contas para verificar se foram atendidas as condições do edital, as condições legais, se preenche os requisitos de formação acadêmica ou de tempo de comprovação de experiência, ou se o edital prevê uma cota social ou de gênero. Isso tudo é analisado pela fiscalização do Tribunal de Contas e verificado para, no passo seguinte, ele ser registrado por um dos relatores do Tribunal de Contas, seja o conselheiro ou seja um auditor de contas. E como é que é exatamente o processo de contas de uma prefeitura para o público entender um pouco melhor? O TCE analisa exatamente todos os gastos da prefeitura? O Tribunal de Contas faz uma análise, vamos falar de conformidade legal, que é essa, sobre os limites fiscais. Mas nós estamos avançando também na análise da efetividade das políticas públicas. Enfim, não é só dizer que aplicou 15% na saúde ou aplicou 25% na educação. As contas da prefeitura estão aptas a receber um parecer prévio favorável. Nós estamos indo um pouco além, não além de nossas competências, mas na análise da efetividade, da qualidade do gasto público. Vou dar um exemplo. Um determinado município ele atingiu 25% das receitas de impostos, que é o limite previsto na Constituição. Mas na apreciação destas contas, nós não nos atemos somente a isso. Nós verificamos se um índice de efetividade da gestão ele está adequado. Se o IDEB, o Índice de Desenvolvimento na Educação Básica, ele aumentou ou ele está acima da média do que prevê o Plano Nacional de Educação. E esse é um motivo. Se manteve aquém, não avançou, a falta de vagas na creche, por exemplo, nós temos apreciação de contas de prefeituras que têm recebido um parecer desfavorável. E esse parecer desfavorável, quem vai julgar é a Câmara. Mas ele só pode ser modificado por 2/3 do total de vereadores de determinada Câmara. Isso não é simplesmente pela maioria simples, é uma maioria qualificada por 2/3 dos membros dos vereadores, é que nosso parecer, vamos falar na prática, pode ser derrubado. O senhor tem um exemplo exatamente de um caso que tenha acontecido isso? Temos sim, temos não só um exemplo, como vários exemplos dessa situação. Nós avaliamos dentro dos indicadores de efetividade vagas em creche, por exemplo. Vagas em creche. Se a demanda que está sendo solicitada pela população não está sendo atendida com a oferta de vagas, essa é uma situação que pode ser motivo de reprovação de contas, a falta de oferta de vagas na creche no ensino infantil. E qual que é exatamente o caminho para o público entender que o processo percorre dentro do tribunal?
Exatamente qual é o caminho, qual o passo a passo do processo? O processo ele inicia com a prestação de contas. Anualmente, as administrações públicas, municipais e estaduais, elas são obrigadas por um dever legal e pelas instruções do nosso tribunal, que tem força de ato normativo, de prestar contas sobre toda a sua administração, com relatório de atividades, falando como foi desenvolvida as suas ações públicas, os seus limites, a situação de precatórios, a prestação de saúde, se houve serviços públicos terceirizados, concedidos. Isso compõe uma prestação de contas no qual a fiscalização também possui informações decorrentes do sistema de auditoria eletrônica, onde a fiscalização ela vai, por meio de uma análise de riscos, ela vai ser norteada a verificar um determinado ponto. Nós não verificamos todos os pontos. É feita uma análise de riscos para poder, enfim, aplicar uma regra de seletividade nesses pontos. Enfim, dando uma explicação assim... Mas quem faz, doutora, quando chega o processo, quem faz a primeira análise desses dados, para a gente entender melhor? Quem faz a primeira análise passa por um sistema que tem determinadas regras para analisar, e esse sistema cujas regras foram desenvolvidas pelo corpo da fiscalização, vai elaborar um pré-relatório onde vai se indicar quais são os pontos mais fracos, onde demonstram fragilidades da gestão. E a fiscalização vai preparar o seu plano de fiscalização para verificar esses pontos mais fracos, essas fragilidades, mas também nós utilizamos também informações da mídia. Determinados tipos de informações também faz parte também da avaliação para se fiscalizar uma conta de prefeitura. E depois dessa, ele chega, ele passa por essa primeira análise, aí ele vai para um conselheiro, para a Câmara, para o Pleno, como é que funciona? Não, isso é uma etapa final. Ainda então, passa para a avaliação de campo. Nós fazemos uma avaliação de campo para verificar se a obra realmente foi construída, se ela foi construída adequadamente, se os materiais que estavam descritos na contratação, no edital de licitação, foram realmente empregados na quantidade e na qualidade. Após isso, é feito um laudo de fiscalização, é aberto um prazo para a defesa prévia para o interessado, para o gestor, e passa pelas assessorias técnicas do tribunal, para depois chegar ao relator, que vai apreciar numa das sessões, numa das sessões de Câmara, ou, se tiver recurso, nas sessões do Tribunal Pleno. Esse é o caminho que se percorre dentro do Tribunal de Contas. E quando ele é considerado finalizado? O processo é considerado finalizado com trânsito em julgado. Nós temos uma análise que pode passar por uma primeira etapa pelo auditor, depende da matéria. Nós temos ali a competência de auditores, que são substitutos de conselheiros enquanto decisão singular, decisões de câmaras, que são formadas por 3 conselheiros, e pelo Tribunal Pleno, que é a composição dos 7 conselheiros. Isso, né, tem uma decisão. É como se fosse na Justiça. Na Justiça não tem ali como se a fosse decisão. As instâncias. Isso, exatamente. Nós temos ali uma sentença de primeira instância, de primeiro grau. Se a decisão for desfavorável ou houver alguma recomendação, o interessado, o gestor, ele pode entrar com recurso que vai para a instância superior, que pode ser uma Câmara ou o Pleno. Então, ele se assemelha muito, a tramitação processual nossa se assemelha muito à do próprio Poder Judiciário. E depois que ele é finalizado, ele é arquivado, ou ele fica à disposição da população, ou de quem, e se ele fica, onde ele fica à disposição? O processo por isso que eu achei importante destacar, diferenciar contas do Poder Executivo que recebem um parecer prévio, uma apreciação técnica do tribunal. Esse processo de contas de prefeitura e contas do governador, ou seja, 644 contas de prefeituras municipais e a conta do governador do estado, eles são remetidos aos poderes legislativos e ficam lá para serem julgados e colocados à disposição da população,
conforme está na lei de responsabilidade. Quem determina que assim seja, que fique disponível à sociedade e disponível o ano inteiro, que antes da lei de responsabilidade eram 60 dias que ficava à disposição da população. A lei de responsabilidade fiscal ampliou, fala que deve ficar o ano inteiro à disposição da sociedade. E todos esses processos eles já são eletrônicos ou ainda existe alguma coisa em papel, em arquivo? Nós não temos mais, né, de 5 anos para cá, nós não temos mais nenhum processo físico. Os processos físicos que existem ainda no tribunal, eles estão sendo digitalizados para compor o processo eletrônico, para a gente ter 100% dos processos nossos eletrônicos. Hoje todos os processos já nascem eletrônicos e aqueles que são físicos ainda, nós estamos transformando ele em eletrônicos, para chegar em um total de 100% de processos eletrônicos. E quais os processos que possuem mais irregularidades? São as contas públicas, são as licitações? Contas de prefeituras têm uma peculiaridade bastante interessante. Nos 3 primeiros anos de mandato, nós temos cerca de 20% das contas de prefeitura que apresentam irregularidades. No último ano de mandato, esse patamar sobe para 40%, 50% das contas apresentam irregularidades, ou seja, tem anos em último ano de mandato, o último ano de mandato foi no ano de 2000, nós tivemos ali, ou anterior a isso, 2016, nós tivemos ali cerca de quase 50% das contas com irregularidades. E em contas de prefeitura, uma das principais irregularidades é a execução orçamentária. É gastar mais do que arrecada. Um pouco de despesa com o pessoal, precatórios, a falta de repasse aos regimes próprios de previdência. Essas são as irregularidades mais comuns nas contas de poderes executivos de prefeituras. Mas posso também destacar outro tipo de contas, são os contratos de gestão, os repasses públicos ao terceiro setor. É muito difícil um contrato de gestão não possui nenhuma irregularidade. Ou se não possui uma irregularidade no tocante à questão financeira, de repasses, nós temos ali em relação ao plano de trabalho, a execução das metas físicas quantitativas e qualitativas, se prestou serviço ali de plantões médicos, de serviços médicos, ou se o serviço foi satisfatório, esse tipo de processo apresenta um nível de irregularidade bastante alto, que motiva uma grande preocupação e uma maior atenção por parte do Tribunal de Contas. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre o lado pedagógico do TCE. O senhor ministra palestras, cursos, seminários sobre diversos temas aí relacionados à gestão pública. Queria que o senhor contasse um pouquinho para o público sobre isso. Essa não é a função, vamos falar, a principal do tribunal, mas é uma função que eu me dedico há um certo tempo, há cerca de quase mais ou menos 2 décadas, são 20 anos atuando nessa missão pedagógica, mas não é uma missão que eu faço porque eu gosto, mas atendo a uma missão que o Tribunal de Contas abraçou há mais de 26 anos, essa missão pedagógica de levar a todos os cantos do nosso Estado ciclos de debates com agentes políticos e dirigentes municipais. Há cerca de 26 anos, com um total de público em torno de 5 a 7 mil todo ano, o Tribunal de Contas leva o conhecimento, compartilha as suas experiências e chama a atenção para os administradores do que requer ali um maior cuidado na sua gestão para que não tenha a sua conta reprovada, para que não chegue no último ano de mandato, por exemplo, que é o ano onde mais se reprovam contas, para que não se chegue nessa situação. Então, assim, é um caráter pedagógico no intuito de prevenir esses erros, para que as contas não sejam apreciadas de forma desfavorável, né? E eu, particularmente, tenho alguns temas que eu me dedico, me debruço mais, principalmente em temas relacionados a planejamento de políticas públicas, planejamento orçamentário e controle interno. Eu queria agradecer a sua participação, Dr. Paulo. Eu que agradeço, Patrícia. Foi um imenso prazer. Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.